Bem, como a gente ficou aqui de fazer uma breve revisão sobre base, vamos lá, né? Desculpa logo os passarinhos aí, porque tem passarinho aqui gritando aqui que não presta. Mas vamos lá. Base, né? Diferentemente do que a gente viu sobre ácido, né? A gente viu que um ácido precisa ter a presença de um hidrogênio. A base, né? Eu vou ter a presença de quem? De uma hidroxila. O que seria essa hidroxila? Seria esse OH, né? Tem carga negativa aqui. Quando eu em contato com a água, quando eu coloco dentro da minha água, eles vão se dissociar, né? Eles vão formar o quê? Um composto positivo e o outro negativo. Ao contato com a água, o que aconteceu? Houve essa separação, o Na ficou separado do OH-. Isso seria uma base. Já é o que a gente já estudou, a gente já dá para lembrar. Aí eu tenho aqui trabalhando minha classificação, né? Minha classificação. Se eu tiver apenas uma hidroxila, eu vou classificar ele como monobase. Duas hidroxila, que é o OH de base, 3 tribase, 4 tetrabase. Como é que eu faço para me descobrir essa fórmula? A gente já estudou isso, né, em conteúdos passados, que, por exemplo, eu vou pela família, olhar quantos elétrons ele tem na última camada. Como ele está na família 2, o Ca, eu vou colocar esse 2 aqui em cima. E a gente já viu que o OH é negativo, né? Se ele tem negativo aqui, quer dizer que ele tem 1. Né? Alguma coisa aqui está presente, tem 1. E a regrinha diz o quê? O que está aqui em cima, ele desce para o elemento oposto, né? E a outra carga também. Eu preciso colocar os sinais? Não precisam, pessoal. Agora, o que eu tenho que ter cuidado? Quanto a o parêntese na hidroxila. Por quê? Porque se eu não colocar esse parêntese, vai ficar parecendo que o número só é para o 2. Eu coloquei até esse exemplo aqui para a gente ver. Ó. Se eu colocar assim, OH2, vai me subentender que esse 2 só é do hidrogênio, né? Só é do hidrogênio. Mas a classificação inicial é essa. Nós temos ainda a classificação quanto à força das bases, né? As bases ela pode ser fortes ou fracas. Vamos inicialmente ver o que seria uma base forte, né? Diz aqui, ó, que base forte seriam as derivadas dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Professor, onde é que eu vou achar isso? Pessoal, eu vou achar isso na tabela periódica, né? Os metais alcalinos estão na família 1 da tabela periódica e os metais alcalinos terrosos estão na família 2. Aqui eu tenho alguns exemplos, por exemplo, o NaOH, o KOH, MgOH. E se eu não souber disso na hora de uma prova, se eu não tiver a tabela, como é que eu vou fazer? Você vai pelo que você aprende, aquelas duas frasezinhas, né? Família 1, Linac roubou o César da França. Né? Família 2, Bela Margarida casou com seu barão. Aí eu tenho um exemplo aqui, do Li. Aí eu não sei qual a família dele, aí eu vou lembrar. Linac. Linac quer dizer que ele está na Li, família 1. Quer dizer que se ele está na família 1, ele é um metal alcalino, ele vai ser forte. Quem seriam os fracos? Os demais, pessoal. Né? Seria todos os demais, porque se eu já separei os meus fortes, os fracos são os demais, né? É um princípio da exclusão. Aí aqui eu tenho meu hidróxido de amônio, meu hidróxido de ferro 3, né? Qualquer um. Lembra lá da regrinha, quem está aqui já teve aqui em cima, né? Já teve aqui em cima, quer dizer que esse 3 estava aqui. Quanto à solubilidade, né? Solubilidade, ele pode ser solúvel, né? Desculpa. Solubilidade, que seria a capacidade dele se dissolver em água, né? De eu misturar ali na água e ele se dissolver. Ele pode ser solúvel. Quem seriam os meus solúveis? Os metais alcalinos, que seria a família 1. Eu tenho aqui o Li, por exemplo, o Na, são bases solúveis. Quem é que eu tenho aqui pouco solúvel, ou seja, que ele vai demorar um pouquinho para dissolver, né? Eu tenho aqui os metais alcalinos, da família dos alcalinos terrosos, né, que é a família 2. Aqui eu tenho um exemplo, o Mg e o Ca, né? São pouco solúveis. E ainda tenho
os meus insolúveis, que seria todos os demais, né? Seria todos os demais. Aí fica assim minha classificação de solubilidade. Solúvel, família 1, pouco solúvel. 2, insolúvel, os demais, né? Isso aqui foi uma breve revisão aqui sobre base, né? Sobre as bases. E nós vamos, daqui a pouco, iniciar o assunto de óxidos e sal.